O pedido feito por deputados do PSOL destaca a incompatibilidade dos gastos com o momento de crise sanitária que o país atravessa e com o quadro de crescimento da pobreza e desigualdade social. 247. O deputado federal David Miranda, PSOL-RJ, protocolou um pedido de investigação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre o escândalo envolvendo a compra de R$1,8 bilhão em alimentos pelo governo federal no ano de 2020. A ação também foi assinada pelas deputadas Sâmia Bonfim, PSOL-SP, Fernanda Melchiona, PSOL-RS, e Vivi Reis, PSOL-PA. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, o documento destaca que o gasto é descomunal e incompatível com o momento de crise sanitária que o país atravessa. Enquanto isso, afirma o texto, o governo federal realiza um conjunto de fatores que vai desde a ineficiência do governo federal no enfrentamento das crises ora instaladas, passando pelo aumento do desemprego e cortes de orçamento da agricultura familiar, até as políticas neoliberais e ultraneoliberais fomentadas pelo Ministério da Economia que geram o crescimento da pobreza e da extrema pobreza de forma acelerada. Ainda há que se falar do desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar. Nesse sentido, esse desmonte vai ao encontro do agravamento das condições de vida da população pobre, que ficou completamente desprovida de assistência, gerando, assim, um quadro de crescimento da pobreza e abandono. Continua o texto. Tal situação de caos e fome, aliada à atual crise sanitária decorrente da Covid-19, evidencia mais ainda o grau de desigualdade, o grau absurdo de pobreza e falta de condições da população trabalhadora de viver uma vida digna. Os gastos incluem, entre outras mercadorias, R$15 milhões em leite condensado, R$2,5 milhões em vinho somente para o Ministério da Defesa, R$1 milhão em alfafa e R$2,2 milhões em goma de mascar. Os dados foram divulgados pelo Metrópolis. Entrarei na justiça para pedir explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro. Mais de R$15 milhões em leite condensado e chiclete com dinheiro público. Isso é corrupção, postou o ex-ministro Ciro Gomes no Twitter. 247. O ex-ministro Ciro Gomes usou as redes sociais para anunciar que está entrando com uma ação na justiça para cobrar explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro. Mais de R$15 milhões em leite condensado e chiclete com dinheiro público. Isso é corrupção, escreveu Ciro no Twitter. A ação vem na esteira da revelação de que a lista de compras do governo Bolsonaro incluiu gastos da ordem R$1.042.974,22 para a compra de alfafa em 2020. Também foram gastos milhões na compra de bombons, R$8.866.958,69. E refrigerantes, R$31.545.337,34. Entre outros itens, como leite condensado e chicletes. Confira a postagem de Ciro Gomes sobre o assunto. Os R$15,6 milhões gastos com leite condensado pelo governo Jair Bolsonaro equivale a cerca de 7,8 mil cilindros de oxigênio de 50 litros. 247. Os R$15,6 milhões gastos com leite condensado pelo governo Jair Bolsonaro equivale a cerca de 7,8 mil cilindros de oxigênio de 50 litros, padrão industrial, avaliados entre R$1,8 mil e R$2 mil a unidade. De acordo com informações publicadas pelo portal OL, o escândalo da alimentação motivou partidos como o PDT e o PSOL a irem ao judiciário pedindo investigação contra Bolsonaro para a compra de bombons. O governo pagou R$8,8 milhões a uma empresa com uma sede no mínimo suspeita, uma casa na cidade de Campo Largo, Paraná, enquanto se gastam cifras milionárias com alimentação. Documentos apontaram que o Ministério da Saúde, comandado atualmente pelo general Eduardo Pazuello, sabia do cenário crítico sobre o sistema de saúde em Manaus 8 meses
antes de ser constatada a falta de oxigênio em hospitais da capital amazonense. Além das novas informações da agência, a Advocacia Geral da União, AGU, havia informado ao STF que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise. Em outra manifestação, o procurador da República Igor Spindo disse que a causa principal para que o oxigênio faltasse para pacientes de coronavírus em Manaus na última semana foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira, FAB. Ainda não se sabe por ordem de quem. Irritado com a divulgação dos gastos de R$ 15 milhões com leite condensado pelo governo em 2020, Jair Bolsonaro reagiu nesta quarta-feira, 27, com xingamentos. É para encher o rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado, afirmou. 247 Jair Bolsonaro se manifestou nesta quarta-feira, 27, com uma chuva de ataques e xingamentos a jornalistas. Após a divulgação dos gastos de R$ 15,6 milhões do governo com leite condensado em 2020. Durante reunião com ministros e apoiadores do governo, Bolsonaro mencionou o assunto e demonstrou exasperação. Vai pra puta que o pariu, rapaz. Imprensa de merda, disse ele aos gritos. É para encher o rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado, acrescentou Bolsonaro. Nesta quarta-feira, deputados da oposição protocolaram pedidos de abertura da CPI do leite condensado, para investigar os gastos do governo com alimentação em 2020, que chegaram a R$ 1,8 bilhão. O texto justifica o preço obsceno pelo fato de ser inviável transportar leite fresco a regiões mais isoladas do país. 247 Jair Bolsonaro busca de todas as formas se safar do escândalo do leite condensado. Desta vez, o presidente copiou e colou a mensagem de um seguidor no Telegram, aplicativo de troca de mensagens virtual. A mensagem afirma que a iguaria é consumida em quantidades tão altas pelo Ministério da Defesa e pela FUNAI por conta do fato de leite fresco não poder ser transportado para locais distantes. Os maiores compradores da iguaria são o Ministério da Defesa e a FUNAI. Por um motivo comum: em locais distantes e pouco acessíveis, não é viável o transporte ou armazenamento de leite fresco, que estraga rapidamente, diz a mensagem. Segundo o Globo, seus filhos também já tentaram, miseravelmente, explicar os R$ 15 milhões gastos no produto. Eduardo Bolsonaro fez uma longa thread em seu Twitter dizendo que, para os 334 mil militares, o valor pago é razoável. O ano de 2021 mal começou e Jair Bolsonaro ganhou o prêmio de corrupto do ano após ver seu nome envolvido no escândalo milionário envolvendo a aquisição de guloseimas. 247 anos de 2021 mal começou e Jair Bolsonaro ganhou o prêmio de corrupto do ano após ver seu nome envolvido no escândalo milionário envolvendo a aquisição de guloseimas. Apenas com leite condensado, ele desembolsou R$ 15 milhões. Entre outras regalias, como chiclete e bombons. Os internautas indignaram com o fato e elegeram ele o corrupto do ano. Chicletes e leite condensado não configuram interesse público, afirma o político. 247 Viramos a República do Leite Condensado. É verdade que temos de distinguir as coisas. As compras foram para órgãos do governo e não para a despensa de Bolsonaro. Mas a quantidade de itens supérfluos é estarrecedora. Chicletes e leite condensado não configuram interesse público, postou o ex-deputado Ad Damos. Sobre as compras superfaturadas de chicletes e leite condensado, feitas pelo governo Bolsonaro. Inscreva-se na TV 247 e saiba mais sobre o caso.